Esse homem chamado Arthur mora no Rio de Janeiro, em uma área turística na beira do mar. Depois de tomar seu café da manhã, ele sai do seu barco e ativa uma bomba lá dentro pro caso de alguém querer roubar o barco. Ele vai de moto até um restaurante onde todas as pessoas de lá já o conhecem. O garçom dá pro Arthur uma mesa especial com vista pro mar. De repente, uma garota asiática chega até a sua mesa dizendo que tá procurando por Arthur há muito tempo. Ela diz que seu chefe quer o contratar para matar 3 pessoas e que ele deve matá-los de uma forma como se tivessem morrido naturalmente. A mulher avisa que se ele não concordar, ela vai denunciá-lo porque ele é procurado pela polícia do mundo inteiro e diz que sabe que Arthur ainda tá vivo só porque fingiu a sua morte e se afastou do mundo do crime. Ele percebe que a garota tá acompanhada de alguns homens que estão olhando para ele com olhares de ameaça. Arthur então pede para fazer uma ligação e ao sacar o celular, tira uma foto da garota. Quando ela tenta sacar a sua arma, Arthur impede batendo na mulher. Então os homens que estão com a garota começaram a atacar o Arthur, mas ele consegue acertá-los e nocautear todo mundo. Arthur então percebe pelas câmeras de segurança que mais bandidos estão vindo em sua direção. Ele pula da parede do restaurante e desce no teleférico. A garota segue o Arthur com vários homens e eles entram no teleférico ameaçando as pessoas que estão lá dentro. Eles tentam procurar pelo Arthur que estava em cima do teleférico, então a garota atira no teto e tenta subir lá em cima, mas o Arthur consegue pular em cima de uma asa delta e consegue fugir. Quando ele retorna ao barco de noite, observa o local à distância e percebe a presença de 2 pessoas no barco, revistando tudo lá dentro. Sem pensar, o Arthur pega o seu telefone acionando a bomba e acaba explodindo o barco. Depois disso, ele vai até um depósito de contêineres e lá dentro queima seu passaporte junto da sua identidade. Logo em seguida, Arthur vai até uma ilha na Tailândia, onde se encontra com uma garota que ele já conhecia, dona de um hotel turístico naquela ilha. Então ela leva o Arthur até o quarto que ele sempre se hospeda. Ele abre um lugar secreto no quarto e tira um saco contendo telefones, armas e passaportes, e depois disso começa a procurar pela garota de quem ele tirou foto no restaurante. Ele encontra informações da garota e também de um homem chamado Crane, que é a pessoa para quem ela trabalha. Nessa hora, uma garota chamada Gina entra pela porta da recepção e acaba encontrando a dona do hotel, que é para quem ela pede os primeiros socorros. A dona do hotel percebe hematomas nos braços da Gina, que foi causado graças a um espancamento. Ela conversa com a Gina e pergunta se ela precisa de mais ajuda, só que a Gina diz que ela só precisa de um kit de primeiros socorros e sai à noite a bordo de um barco próximo ao hotel. A dona do hotel pergunta a Arthur se ele sabe quem que é aquela garota no barco e avisa que tem alguém batendo nela. Ele então vai até o barco e diz pro homem que tava lá pra deixar a garota em paz e não bater mais nela, só que ele se recusa a ir embora e aponta uma arma pro Arthur, que consegue agir rápido e acaba matando o homem. Em seguida ele volta até o hotel e avisa a dona que ele cumpriu a tarefa e pede pra que ela colocasse a garota Gina em um dos quartos. Quando o Arthur vasculha o barco, ele encontra o passaporte e o celular da menina e ainda por cima encontra a sua própria foto no celular dela. Nessa hora ele então resolve explodir o barco e depois disso volta pro hotel pra perguntar à garota Gina por que a foto dele tá no seu celular. Ela diz que trabalha pra um cara chamado Crane que tem algo pra ameaçar a garota e diz a ele que tudo o que aconteceu é uma conspiração pra prender o Arthur. O plano dela era conhecer ele e que depois de conhecê-lo ligaria pro número de Crane, contaria as informações e a sua missão terminaria. Ela conta que tem um abrigo pra crianças vítimas de tráfico humano e que o Crane a ameaçou dizendo que se ela não atendesse ao seu pedido, ele acabaria com as crianças. De repente, Arthur nota que tá vindo um barco na sua direção cheio de homens armados. Nessa hora, Gina pede desculpas por ter tentado armar contra ele, só que diz que não teve outra escolha porque as crianças são tudo pra ela. Arthur diz que entende sua atitude porque, igual essas crianças, ele também é órfão. Ele conta que junto do Crane foram comprados por um grupo de gangster quando criança, mas ele conseguiu escapar deles, mas o Crane não escapou. Então eles o puniram e por essa razão o Crane odiava o Arthur. Ele diz que vai ter que fugir e entrega a ela um relógio para que ela guarde como lembrança para quando eles forem se encontrar de novo. Os homens do barco finalmente chegam até a ilha e sequestram a Gina. Arthur liga para Crane e pede para que eles se encontrem de homem para resolver a situação. Quando eles se encontram, Arthur pede a Crane para libertar a Gina, só que o bandido diz que só vai libertar ela depois que Arthur
Arthur aceitar a missão de matar 3 pessoas. Crane entrega um arquivo contendo as informações das pessoas a Arthur, e a primeira pessoa era um traficante de armas africano preso em uma prisão de segurança máxima que é quase impossível de chegar até lá. Então Crane entrega a Arthur uma cápsula de GPS e pede para que ele engolisse ela após completar a sua missão para que eles conseguissem o buscar na prisão. Arthur então pergunta a Crane qual que é a evidência de que a Gina ainda tá viva, e Crane responde que após a cada morte que ele realizar, eles irão deixá-lo fazer uma ligação para ela. Depois dali, Arthur começa a revisar as informações da prisão em que a primeira pessoa tá localizada. Essa prisão tá localizada no meio do mar que tá cheio de tubarões. Ainda por cima, a prisão é cercada por penhascos de 100 metros de altura. Isso significa que a tarefa vai ser difícil e entrar na prisão é quase impossível. Arthur começa a investigar as informações de alguns homens procurados pela polícia e em seguida escolhe um deles com uma tatuagem desenhada no seu rosto. Ele então forja uma identidade falsa no nome desse criminoso. No dia seguinte ele tá andando na rua quando seu plano dá certo e os policiais o param mandando ele pra prisão. Arthur se lembra das palavras do Crane dizendo que se as pessoas não morressem parecendo um acidente, ele não iria vir de barco salvá-lo. Ele observa que o traficante de armas não caminha sozinho, mas com pessoas prontos para protegê-lo. Ele se aproxima de um prisioneiro e pergunta sobre o traficante de armas. O prisioneiro diz a ele que essa pessoa se chama Creel e que ele matou o presidente da Libéria. Ele ainda avisa que muitas pessoas já tentaram matá-lo na prisão, só que não conseguiram. Quando um prisioneiro tenta matar o traficante Creel, Arthur aparece e o protege. Creel agradece o Arthur e o convida para jantar de noite. Ele aproveita que ganhou a confiança do traficante de armas e quando chega no jantar, consegue matar o homem. Arthur conseguiu fazer a morte parecer um acidente porque os policiais determinaram que a causa da morte do traficante foi intoxicação alimentar. Arthur então explode o muro da prisão e pinta seu corpo com uma substância que vai manter os tubarões longe dele. Nessa hora, ele engole sua cápsula de GPS e dá um pulo em direção ao mar. Uma mensagem chega ao capitão do barco dizendo que Arthur teve sucesso na sua missão, então eles enviam a localização para ele. Depois de falar com a Gina numa videochamada, ela avisa que ele só tem 36 horas para matar a segunda pessoa ou eles a matarão. Crane envia as informações sobre a segunda pessoa e seu nome é Adrian, um bilionário que trabalha na área de minerais, mas seu principal negócio é o tráfico de pessoas e ele mora na Austrália em um arranha-céu no 58º andar. Ele avisa que o apartamento desse bilionário é blindado com uma parede de concreto e todas as portas são blindadas e à prova de balas, além das entradas possuírem sensores e um dispositivo de impressão digital. Chegando no prédio, Arthur finge que quer alugar o apartamento embaixo do bilionário. Arthur então copia a chave do apartamento e faz um desenho detalhado de lá de dentro. Em seguida, ele faz bombas de vidro, se disfarça com roupas de empregado da manutenção e entra no apartamento com as chaves que ele copiou. Depois ele sai de dentro e consegue ir até a piscina de vidro localizada no apartamento do bilionário. Ele planta a bomba de vidro e depois que o bilionário entra na piscina, Arthur explode a bomba, fazendo com que o Adrian morresse na hora. Quando ele estava na ligação com Gina, depois de completar a sua missão, ela aponta a câmera do seu celular pro número do barco em que ela tá. É por meio desse número que agora Arthur pode rastrear o barco. Depois de rastrear, ele pega um helicóptero e vai até o local onde tá o barco. Depois de entrar lá dentro, ele consegue matar alguns guardas, mas acaba sendo pego. Crane ameaça o Arthur dizendo que se ele tentar fazer isso novamente, o acordo entre eles será cancelado. Então Crane pede a Arthur para completar a sua última missão, que é matar o rico traficante de armas americano chamado Max, que tinha acabado de comprar um grande monumento búlgaro. Esse monumento foi construído em uma montanha e dentro dessa montanha estava escondida uma bacia para consertar submarinos e esses submarinos estão equipados com mísseis intercontinentais. Arthur consegue matar 2 dos guardas com a sua sniper, mas isso faz o Max aumentar as suas defesas de segurança. Ele descobre que Max encomendou um helicóptero médico. Assim ele consegue se esconder embaixo do helicóptero e ao chegar coloca um dispositivo que bloqueia as câmeras de segurança. Já dentro da instalação ele consegue derrubar um dos guardas, só que nessa hora ele vê um grupo de guardas tentando transferir o Max para a sala segura do prédio. Então Arthur consegue explodir o elevador, matando todos os guardas, exceto o
Max. Quando Max consegue entrar na sala segura, ele dá de cara com Arthur na sua frente. Max propõe um plano em fingir que tá morto pra tentar enganar o Crane e o Arthur concorda. Assim que os homens de Crane viessem o procurá-lo, matar eles seria muito mais fácil. Eles então começam o plano de forjar a morte do Max, causando uma explosão na fábrica. Quando Max cai na bacia d'água, Arthur tá esperando por ele com um tanque de oxigênio, fazendo com que eles consigam ir até a ilha. Arthur então diz a Crane que o corpo do Max tá no submarino esperando por ele na praia. Crane então ordena que seus homens vão até a doca do submarino para garantir que realmente o Max tá morto. Ele plantou vários explosivos por toda a ilha e quando os homens do Crane chegam, Arthur explode tudo e consegue os matar. Crane observa tudo o que aconteceu por meio de câmeras de segurança. Arthur finalmente chega no barco de Crane e consegue matar todos os guardas, mas a Gina acaba levando um tiro. Crane então aciona a autodetonação do seu barco e se prepara para fugir. Arthur consegue alcançar a Gina e a coloca em uma cápsula de sobrevivência que se desprende do barco antes dele explodir. Nessa hora ele entra em uma briga com Crane, onde consegue amarrar o homem com uma corrente e o barco explode. Gina consegue sobreviver graças à cápsula, enquanto o barco de Crane naufraga no mar junto com Arthur dentro dele. Tempo depois, Gina tá com as crianças quando de repente ela fica surpresa depois de pensar que o Arthur estava morto. Só que nessa hora ele aparece na sua frente. Quando Max está revisando a câmera de segurança, ele percebe que o Arthur se escondeu na sala de aço que tem em toda a embarcação e foi assim que ele conseguiu se salvar.